Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para o segundo bloco, né, de mais um papo com o gestor. Eu sou Arnaldo Luiz, gestor da Escola Técnica Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Gente, hoje o nosso tema é Olimpíadas do Conhecimento, uma ponte para o mundo. Vocês estudantes aí da Rede Estadual de Pernambuco, aproveitem esse tema porque vocês estão com 3 vastos, né, insumidades, né? São pessoas que sabem de conhecimento, detêm esse conhecimento dessas Olimpíadas de Conhecimento e podem ajudar vocês, quem sabe até mudar, né, vocês dentro da própria escola. A gente vai iniciar o segundo bloco recebendo a presença do professor Rafael Batista, né? Cadê? Isso. Rafael Batista, tá aqui. Professor Rafael Batista, que é professor de História, né? Especialização em História do Brasil, formado pela Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Professor Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso Papo com o Gestor. Agradecido, Arnaldo, por estar aqui com vocês. Agradeço a mesa, professora Luciana, professor Anderson. Agradecido a todos vocês. Então, eu vou voltar à pergunta que a gente tinha feito antes, né? Eu vou começar com o professor Rafael Batista, né? Professor Rafael, qual é o papel da comunicação na disseminação desse projeto Olimpíadas, equipe para participar de Olimpíadas, seja ele de qual seja a área dentro das nossas escolas, e principalmente a GRE Metronorte, na qual o senhor faz parte? Eu acredito que o papel da comunicação, de fato, é esse. É fazer a conexão, fazer essa junção, né, de trazer professores importantes como a professora Luciana, trazer a coordenação para junto da gente, de unir essa conectividade entre podcasts, de unir os projetos que ocorrem, né, dentro da escola com coordenações. Eu acho que o principal papel hoje da nossa comunicação lá na GRE Metropolitana Norte é fazer esse link, né, através da assessoria de comunicação da GRE e levar as informações que estão sendo produzidas dentro da regional para as escolas. E automaticamente a gente perceber a necessidade do aluno, né? A necessidade do estudante que passa dentro da escola, né? A necessidade dele produzir, né, o conhecimento, dele ser um protagonista do conhecimento. Porque o nosso papel hoje é de fato isso, né? De fazer com que o aluno ele se enxergue dentro do nosso campo educacional. O professor Paulo, eu me inspiro muito no professor Paulo, porque o professor Paulo ele dá essa acessibilidade para quem trabalha com ele. A gente tem um campo hoje de coordenadores dentro da GRE, que é um time de futebol, né? E esse time de futebol que a gente tem lá é um time de pessoas excelentes no que faz, né? A gente tem todas as coordenações, a gente tem Romênio, tem o Anderson, tem Daniele, tem tantos outros, tem Sandra, tem Flávia, tem tantos outros, Dulce também, né, que faz papéis maravilhosos. E para um time de futebol tem que ter um atacante bom. Se não tiver um atacante bom, coisa também não é. Tem o professor Paulo que está atacando de um lado e ele me deixa muito, muito livre para que eu possa chegar nas escolas, para que eu possa perceber também as necessidades de que ocorre dentro das escolas, passar para os coordenadores. Isso é muito importante. A coordenação ela tem que enxergar o aluno. A comunicação ela tem que enxergar o aluno, né? Enxergar a necessidade do aluno. Eu acho que esse papel da comunicação é o mais importante, né? De passar essa informação e também de buscar projetos, de ouvir os coordenadores e de trazer essas informações de projetos para dentro das escolas e fazer com que o professor, o gestor, o estudante, ele tenha conhecimento dessas informações e possa produzir bem dentro das escolas. Isso é muito importante, sabe, professor Rafael, essa parte de comunicação, onde todos falem a mesma linguagem, tenham o mesmo discurso, para que o estudante possa, né, receber essas informações, seja em qualquer local, e ter a mesma resposta, porque ele vai ouvir a mesma pergunta. E aí eu vou fazer uma pergunta ao professor Anderson. Qual é a expectativa de resultados, né, depois de ter tido essa comunicação, ter todo esse envolvimento? E aí também vai para a professora Luciana, né? E qual é a expectativa de resultado para os próximos anos da participação das escolas da GRE Recife, da Metro Norte,
e os nossos estudantes nas Olimpíadas, professora? Eu acho que os resultados, eles transcendem as medalhas que naturalmente irão chegar. Porque os professores precisam se enxergar inseridos dentro da GRE como bons professores que são. A gente vê que ele às vezes não se enxerga dessa forma, até pela posição que a GRE ocupa. Mas a GRE tem olhado para ele de outra forma e tem dito assim, ó, você é um bom professor. Você é a pessoa que vai conseguir chegar no nosso estudante para buscar o resultado que a gente quer, que é o aprendizado do aluno. Então, a importância das Olimpíadas vai transcender essas medalhas. Vai mexer com a estima do aluno, o aluno vai se reconhecer, né? O professor vai se reconhecer e a GRE vai estar dizendo assim, a gente está vendo vocês, que é isso que a gente está tentando dizer. Que antes dele, se ele não se percebe, mas a gente percebe ele. E foi assim que a gente achou a professora Luciana, foi assim que a gente achou o professor Rafael, foi assim que a gente achou o professor Gilvan, que estava aqui, e a gente tem dito a eles, eu sei que no meio de vocês aí tem muitos desses. Se permitam se mostrar pra gente. E aí, Luciana, de acordo com a resposta do professor Anderson, com a resposta do professor Rafael com relação à comunicação e à busca disso, qual é a importância realmente para a senhora que já tem essa expertise, né, tem essa vivência? Eu acho que todo mundo quer ser visto. No fim das contas, todo mundo quer ser visto. Todo mundo quer saber, quer mostrar o que faz. E a gente tem ótimos resultados, não só em números, mas em ótimos resultados de experiências, né? A gente tem muitas práticas exitosas na GRE. E isso ser exposto pela comunicação e a gente perceber, eu digo como professora, né? Sim. Eu sou a ponta lá da professora que está na escola, estou no chão da escola. A gente perceber que a GRE está olhando para as nossas práticas exitosas, está dando crédito para a gente, né? Falando, vai, faz, eu estou aqui, eu estou apoiando, eu estou vendo. É quase que uma criança aprendendo a andar com os pais atrás, né? Sim. Olha, vai que a gente confia que a gente está aqui. Então, é muito importante essa parte de comunicação para nós, professores, que a gente acaba sendo reconhecido, né? Todo mundo quer ser reconhecido pelo que fez, pelo que trabalha. E isso é muito importante, né? Porque o professor trabalha muito pensando no outro, mas a gente também quer, né, alguma coisa. A gente pensa muito nos estudantes e às vezes passa a noite sem dormir. O professor Gilvan tem um trabalho lindo, né? Ele conseguiu um resultado muito bom. Muito, muito bom. Assim, eram 164 mil inscritos na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Biologia. E ele conseguiu 3 menções honrosas. Quando chegaram na última fase da Olimpíada Brasileira de Biologia, tinham 55 alunos de Pernambuco, 11 eram da escola dele, do grupo que ele coordena. Então, os outros professores poderem perceber que isso acontece, né? Então, ele vai ter uma sensação de que o trabalho dele está sendo reconhecido e os outros professores vão falar, a gente também consegue. Então, além dele ter esse reconhecimento, ele serve de espelho para outros professores também. Eu acho que isso é muito importante. Aí eu faço uma pergunta agora, né, diante da sua resposta, e aí eu vou insistir. Professor Rafael, e aí, vamos lá. Esse reconhecimento, toda essa dinâmica, ela é extremamente importante para os nossos professores e para nossas escolas e para toda a comunidade. A comunicação entre coordenação, que seria a regional, a GRE, Metropolitana Norte, a coordenação dos professores, que a gente sabe que existem os coordenadores dentro das nossas escolas, essa comunicação entre coordenação de regional, coordenação de escola, junto aos professores, fazer com que os outros professores percebam que um professor está fazendo a diferença. Como é que fica para vocês, enquanto regionais, atuarem nesse tipo de comunicação e tentar motivar os outros professores, como a professora Luciana colocou, a fazer parte desse projeto que é tão significativo para a escola? Primeiramente, eu vou tratar aqui de como a gente... o nosso papel... Eu tenho colocado as metas hoje para a comunicação da nossa regional, que é dar ênfase em projetos como das Olimpíadas e também o Enem. A gente sabe que esses projetos, que o Enem, ele faz com que o aluno ele se motive a querer estudar, se dedique a querer.
almeja, né, uma vaga dentro da universidade, almeja a medalha, né? Então, esses projetos, eles são essenciais para que o aluno ele se sinta pertencente. Eu fui aluno da rede pública, né? São mais de 10 anos na área de educação como professor, tanto na rede privada quanto na rede pública. E são mais de 20 anos dentro da escola pública. Então, eu conheço a escola pública de dentro, né? Então, eu percebo que podemos sim, né, como ex-alunos regressos, como professores, nos dedicar, nos esforçar para querer mudar. A mudança, ela não acontece de uma hora para outra. A mudança, ela é paulatinamente, ela vai sendo construída como um processo, né? Então, nós, como professores, devemos nos reconhecer como professores, agentes de mudança, né? E entender que o aluno, ele faz parte desse processo de mudança. Colocar o aluno como um agente de progresso, de mudança. Porque quando eu chego para um professor e mostro o trabalho dele, ele se motiva. Quando eu chego para o gestor e mostro a escola dele, o Anderson, a gente além de eu trabalhar com o Anderson é meu amigo. E o Anderson, ele diz, Rafa, tá acontecendo um processo lá de Olimpíadas, um professor lá na Jurandi ganhou, né, junto com a escola, conseguiu 60 medalhas. Aí eu olhei assim, a gente vai lá. Temos que ir lá atrás desses professores. Temos que fazer e reconhecer. Sabe por quê? Porque quando a gente reconhece o trabalho de um professor, é como o meu amigo diz, é o bater da asa de uma borboleta. A gente produz um furacão. E é bem interessante e é algo bom, porque quando o professor ele observa que o seu trabalho está sendo valorizado, o outro do outro lado, ele vai querer se sentir motivado também a produzir algo. E é assim que a gente vai observando Lucianas, Gilvãs, começando a se mostrar dentro da nossa regional. É nesse processo, é nesse caminho que a gente tem... Lá é um caminho que a gente tem que seguir para que a gente possa sair do 16º lugar. Para a gente almejar melhores etapas, melhores lugares. É nesse caminho que a gente tem que seguir. E é isso que a gente está fazendo hoje. A Greg está fazendo esse papel, o Anderson faz, a Romene faz, todos nós lá fazemos esse papel. Então, também esse é o meu papel. Como agente de escola pública, saiu da escola pública, esse é o meu papel, pelo menos fazer o trabalho de formiguinha, mudar alguma coisa. Isso é muito importante, né? Aí quando o Rafael fala das medalhas, professora, aí a pergunta que eu faço para a senhora: como essas medalhas olímpicas podem garantir o ingresso desses nossos estudantes em universidades? Se existe essa garantia, Existe. Muitas universidades no país, inclusive USP, Unicamp, ABC, Universidade Federal do ABC, acho que elas aceitam alunos, ao invés de o aluno fazer o vestibular ou o Enem, ele entra pela seleção através de medalhas olímpicas. Então, existe uma outra forma de ingresso em universidade, que é o ingresso através das medalhas olímpicas. Então, medalhas nacionais têm uma pontuação, medalhas internacionais têm outras pontuações, e aí cada universidade tem o próprio edital, como tem o próprio vestibular, e vai contabilizar a nota, e os alunos com mais medalhas conseguem essas vagas. Esse ano passado, a USP abriu a vaga de medicina para alunos olímpicos, e universidades fora do país também, né? Uma das formas de entrar com bolsa em universidades fora do país é através das medalhas olímpicas. Então, esses alunos submetem o currículo, né, com as medalhas que têm, e aí eles passam por uma seleção e podem ganhar até bolsas integrais fora do país, em universidades muito boas, né? MIT, Harvard, enfim, grandes universidades aceitam essa modalidade de ingresso. Por isso que é tão interessante. E mesmo em universidades nacionais, né, é importante que esses alunos percebam que eles podem acessar o espaço da universidade, né, que a universidade é para todos, que eles também têm chance, ainda mais a gente que está na região metropolitana norte, que é uma região de grande vulnerabilidade social e tal, mostrar para esses alunos essa possibilidade é muito importante.
E aí, Anderson, eu faço uma pergunta dirigida depois da fala do professor Rafael, da fala da professora Luciana. Enquanto CGIP, né? CGIMP, né? Porque eu também mudei, eu era CIP, agora eu sou SEMP. É SEMP, né? A gente tem essas mudanças de nomenclaturas. Enquanto CGIMP, né? Como é que você vai agregar a comunicação que foi feita pelo professor Rafael, foi dita, muito bem dita por ele, né? Nessa interação, com o resultado final, que seria medalhas, e como você, enquanto coordenador, pode fazer com que isso chegue às outras escolas? Como é que seria feito esse caminho? Seria através de representação? Seria através de informação? Ou convidar para que conheça? O que a gente fez durante a formação já lá foi identificar, né, professores que tinham interesse em levar as Olimpíadas para suas escolas. Então, nós fizemos o levantamento desses professores e nós vamos formar o nosso grupo, né, de estudo para mensalmente se encontrar para estudar mais detalhadamente os editais, os programas, as formas, fazer... a gente tem um pensamento de rede na GRE, né? Sim. Então, todos os coordenadores... A gente ontem comentou, né? Que nós estávamos com umas 10 ações rodando ao mesmo tempo e todo mundo em locais diferentes. E isso é muito importante, a participação dos nossos técnicos também, que também estão nesse processo de reconhecimento. Todos nós somos GRE Metropolitana Norte e todos nós temos a possibilidade de atuar nas escolas e nas ações que nós estamos fazendo. Então, quando um técnico vai na escola, ele vai representando o nosso gerente. E quando eu vou na escola, eu vou representando o nosso gerente e todo mundo se reconhece como GRE e as pessoas lá se reconhecem como GRE. Então, a ideia é juntar esses professores que se reconheçam e passem a atuar e a estudar e a agir junto. Porque mesmo que não sejam todos inicialmente, mas a gente vai contaminar os outros. Isso é muito importante. E aí, Rafael, né, já que você está chegando agora no nosso segundo bloco, qual é a importância da participação ativa dos estudantes na criação do conteúdo digital no âmbito desses projetos educacionais? Isso é uma pergunta muito importante. Já que você trabalha nessa área de comunicação e de divulgação dos projetos, né? A gente, assim que eu assumi a coordenação, o setor, né, de comunicação da GRE, a gente teve algumas coisas a ser feitas, né, no sentido de unir a GRE, porque cada coordenação tinha sua comunicação. E aí a gente conversou, o professor Paulo disse, Rafa, a primeira coisa a ser feita é unir, é isso daí. E a gente uniu. Eu disse, professor, eu quero estar dentro das escolas. E dentro das escolas, a gente fez um projeto, estou com um projeto que é o chamado de volta para casa. É de ir em busca do aluno, né, que muitas vezes está fazendo o projetozinho dele lá, mas não está sendo observado. E aí eu conversei com o Anderson, ele disse, o Anderson, a gente tem que colocar esses alunos, né, para fazer conteúdo digital. A gente teve o CMA, não foi? E aí a gente foi lá, o Anderson achou dois meninos lá que eles trabalham muito bem com a parte de comunicação. E a gente fez um vídeo bacana. Eu disse, vocês vão ficar responsáveis por essa escola agora. Todas as vezes quando a gente for fazer vídeos em relação a projetos da nossa regional, vocês vão participar. Esses meninos hoje fazem vídeo sobre o Enem, convocação para o Enem, foi o CMA, foi agora das Olimpíadas, e tantos outros vídeos que eles fizeram. E é bem interessante. Olha, é bem interessante isso que eu vou falar. A gente falando para o jovem, muitas vezes quando a gente fazia o vídeo, dava mais ou menos 2-3 mil de visualizações. Quando a gente colocava o jovem para fazer esse vídeo, dava mais de 15 mil. Então o jovem ele tem o poder de se comunicar com outro jovem. Muito rápido, muito mais prático e fácil. Então eu faço isso. Hoje a gente tem variados grupos em variadas escolas. A gente tem um EPAS, né, que é um grupo de jovens que também fazem esse conteúdo digital. A gente tem no Colégio Santa Ana, a gente tem no Luiz Cabral de Mello, a gente tem no escritor Paulo Cavalcante, a gente tem na ETE Jurandir Bezerra e tantas outras escolas que a gente construiu. Esses grupos, tantas outras escolas que a gente construiu. E isso
isso é bem interessante que isso também consegue chegar no estudante. Eu tenho um aluno lá do Santa Ana chamado André. André, a partir do momento que ele foi fazer, né, os vídeos, foi fazer os conteúdos digitais, ele se achou na pessoa do jornalista. Então hoje ele quer fazer vestibular para jornalismo. Isso é muito importante. Isso é importante demais, gente. Comunicação, né? E não sei se tá lá ainda, mas eu fui tirar uma certidão lá na Metro Norte para poder participar do processo de seleção, e aí eu tinha que justificar o período de docência, né? Porque tinha que ter no mínimo 5 anos de docência e tal. E aí, como eu trabalhei em Itamaracá, e a GRE Metro Norte, eu fui pegar uma certidão lá, né, de tempo e tal. E eu fiquei feliz, não sei se ela tá lá ainda. A Lana, ela foi minha aluna da Escola Técnica Alcides Nascimento Lins. Sobrenome? Rapaz, é a Lana... Noblar? É uma branquinha, do rosto redondinho assim. Ela tava trabalhando lá. Na GRE nós temos umas 5 alanas. Verdade. Eu sei, mas essa ela é diferenciada, que ela é meio ruiva. Ela é ruiva, ela é bem branca, ela tá fazendo psicologia. Não sei se ela tá lá ainda, né? E eu tive... Eu sei. Era da parte de comunicação. De comunicação. Sim. E a Lana junto com... Agora sim. E a Lana, junto com Nicole, que tá na Metrosul, elas eram responsáveis pelas... Como é que chama? As redes digitais da ETE Alcides Nascimento Lins. São excelentes minas. Assim, é esse poder de transformação que a gente hoje tem. A Lana foi estagiária nossa, né? Isso. A Lana não tá mais porque acabou o período dela, ela fazia curso superior, né? Ela faz psicologia, né? Pronto, aí terminou o período dela e ela seguiu. Mas aquela menina é espetacular, viu, cara? Hoje, Arnaldo, a gente tem os meninos que estagiam com a gente dentro das escolas. Isso é importante. E aí é que eu digo, esse poder de construção, esse poder de comunicação, esse poder de vontade de estimular, como o professor Gilvan estava aqui, o poder da coordenação em abraçar, em acolher. A gente faz parte da rede integral, né? Então, qual é a expertise do integral? Não é o acolhimento? Não é você, né, valorizar aquele estudante que tem um perfil diferenciado, então ele vai ser um estudante protagonista. Então, assim, isso é muito importante, gente. Integral vive de projetos, né? Então é isso que a gente quer despertar no professor da gente. O pontapé inicial são as Olimpíadas, porque a Olimpíada está pronta, o professor pode pegar e trabalhar ela. Mas existem diversos outros projetos e a gente está de olho. Por quê? Porque nossos técnicos estão indo nas escolas, porque nós estamos indo nas escolas. Porque a comunicação está indo nas escolas. E porque esses estudantes que têm o perfil de comunicação estão produzindo conteúdo e ficam marcando a regional. Porque já identificaram que quando ele marca a regional, a gente reposta. E aí eu vou fazer uma cobrança para vocês. Eu sou de uma escola de ETE, né, EAD. Professora Luciana vai ter que me dizer assim, olha, conseguimos instalar aqui o polo, porque aí eu vou cobrar do coordenador e da comunicação, porque que não chegou o polo lá na escola que ela está trabalhando, né, que é uma instituição específica, né, que tem a sua especificidade. Gente, a gente está chegando ao final do nosso bloco, né, nosso segundo bloco, o Papo com o Gestor. Muito obrigado pela presença. Vocês têm aí 30 segundos pelas considerações finais, né, professor Anderson, professora Luciana, o professor Rafael, a voz, primeiro dá a palavra para as mulheres, né? Primeiras damas, professora Luciana, seu encerramento, seus 30 segundos finais. Muito obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, para estar aqui falando um pouco sobre esse assunto que é tão importante, né? Como o Anderson falou, é um projeto que já vem pronto e a aprendizagem por projetos, ela funciona muito bem. E como a rede tem essa proposta de ensino integral, então eu acho que se adequa muito bem. E agradecer, de fato, por poder ter esse espaço para falar um pouquinho sobre as Olimpíadas que valem tanto a pena e motivam tantos os alunos, né? Acho que é isso. E vamos montar aquele lá, né? Tem outros projetos ainda. Pronto, eu vou até assumir esse compromisso aí de correr atrás de montar esse polo lá. Isso é bom. É muito interessante pra gente, então a gente vai correr atrás no que tange a gente. Sim. A gente vai tentar. Quero agradecer ao convite em nome do nosso gerente, professor Paulo. E quero dizer que o que a gente está pedindo às escolas, a gente está pedindo porque é o que a gente faz.
Então a GRE tem trabalhado desse jeito. A gente tem trabalhado unido e tem trabalhado remando em uma direção, porque não adianta cada um tá remando em uma direção, a gente só vai fazer força. O esforço é o mesmo. Isso. O gasto de energia é o mesmo. A gente agora está só trabalhando direcionado. Então, nosso gerente, os coordenadores, os técnicos da GRE, com as gestões, com os professores, para que a gente consiga chegar no nosso estudante. Professor Rafael? Eu quero agradecer ao professor Paulo também, Paulo Dutra, por dar essa participação a gente, né? Deixar a gente à vontade para a gente trabalhar, mostrar o nosso trabalho. Eu quero dizer a todos os professores, gestores, estudantes, vocês estão sendo vistos. Vocês estão sendo vistos com um olhar fraterno, um olhar de carinho. Então tenham certeza que o trabalho de vocês vai ser valorizado, né? Eu falo na pessoa também do professor Paulo Dutra que o interesse maior dele é que vocês se sintam bem, que trabalhem bem e que se sintam motivados a querer fazer o seu trabalho. Então, agradeço a todos vocês aqui, né, no nosso podcast, Papo com o Gestor, e dizer, professores, estamos com vocês, gestores e estudantes. Gente, a gente está encerrando mais um Papo com o Gestor. Agradecer a presença do professor Gilvan, que esteve conosco no nosso primeiro bloco, né, veio falar um pouco da Escola Técnica lá de Jurandir Bezerra Lins, lá na cidade de Igaraçu. Então fica até o próximo, até breve.